partir de agora, toda a região está interligada pela notícia. Jornal Regional. A cobertura dos principais acontecimentos em toda a região, com uma análise crítica, mais imparcial. No ar, Jornal Regional. Agora são 11h03, 11h03 em Olímpia. Bom dia para você que está nos acompanhando pela Rádio Difusora e para você que está aí nos acompanhando pelas redes sociais, pela Se Liga TV. Vocês estão vendo imagens agora. Volta no início dessa imagem. Essa placa, nós temos ali uma placa. Essa placa indica num sentido Catiguá e Olímpia, em outro Ibirá e São José do Rio Preto, saindo da rodovia Washington Luiz, sentido Catiguá, Tabapuã, depois Olímpia. Isso vem de Catanduva. O que será que nós vamos encontrar nessa vicinal? Uma perseguição alucinante, flagrante da Se Liga TV. Dá uma olhadinha. O que será que nós vamos encontrar nesta vicinal? O que nós vimos? Qual o flagrante que chegou para a Se Liga TV de ontem à tarde? 3 horas da tarde esse vídeo. Olha o que nós encontramos. Cadê o que nós encontramos aí, produção? No balanço do busão, no fundado da sanfona. Na hora, dá pra dançar. O busão da Autoviação Suzano. Aqui em Olímpia não tem transporte coletivo. Em Olímpia não tem transporte coletivo, segundo a prefeitura, por causa da pandemia. Mas olha só, não tem ônibus da Autoviação Suzano rodando em Olímpia, só para Ribeira e Baguaçu. Dentro da cidade não tem. Olha o ônibus da Autoviação Suzano onde tá. Aumenta o forrozinho aí, vai. O que atrapalha é o danço da poltrona. É no balanço do busão, é no fungado da sanfona. O que atrapalha é o jornalismo da difusora, né? Que vai atrás. Olha aí, ó. Estância Turística de Olímpia. Esse é o ônibus da Autoviação Suzano, vindo de Catanduva. Os ônibus não estão rodando. Aí já é em Catiguá, na entrada da cidade. Plaquinha mostrando rodovia Washington Luiz. O ônibus está vindo de Catanduva para Olímpia. Por quê? Como nós já adiantamos ontem, a Autoviação Suzano, além de prestar o serviço do transporte coletivo em Olímpia, presta em Catanduva e deixou de prestar o serviço em Olímpia para direcionar os motoristas de Olímpia para irem dirigir os ônibus lá em Catanduva. E tá aí o flagrante, olha o ônibus da Autoviação Suzano onde tá, em Catiguá, voltando de Catanduva para Olímpia. Flagrante de ontem à tarde. Tá aí o jornalismo da Difusora, teve acesso a essas imagens. Segundo informações, essas imagens foram colhidas ontem por volta de 3 horas da tarde. Tinha um motorista da Autoviação Suzano voltando de Catanduva para Olímpia com um busão. Então tá aí, o ônibus do transporte coletivo não tá rodando por causa da pandemia? Mas aí, ó, por que ele tá rodando então? Quem que tá usando o ônibus? Quem que tá se expondo ao risco então de se contaminar? Reginaldo, mostra aquela imagem lá de Catanduva pra gente. Porque, ó, aqui em Olímpia não pode ter transporte coletivo porque é perigoso. Transporte coletivo, vírus. Mas lá em Catanduva a Autoviação Suzano tá rodando normalmente. O transporte continua em Catanduva. E olha que o prefeito de Catanduva é um padre. Será que ele não tem compaixão? Será que ele não viu aquele mandamento que diz não matarás? Ele tá querendo pôr o povo pra morrer no ônibus então? Não, é porque o prefeito de Catanduva sabe que o transporte coletivo é essencial. É um direito social, está na Constituição, é um direito fundamental de terceira geração, não pode ser suspenso, nem à luz da Constituição, nem à luz do Código de Defesa do Consumidor, que fala que serviço essencial não pode ser suspenso. Então nós vamos voltar a esse assunto hoje. Pode vir para cá, Reginaldo, porque eu não dei bom dia para os nossos ouvintes e telespectadores hoje. Depois a gente vai colocar de novo essas imagens, mas está aí, né? Aqui a gente mata a cobra e mostra o ônibus da Autoviação Suzano, tá? Agora meio 11h07. Não vou falar o ditado como se fala, tá bom? Mas tá aí, depois nós vamos voltar a essa história. Porque tá aí. Transporte coletivo está suspenso. Porque é arriscado? Porque a prefeitura está preocupada com o povo? Ou será que é porque a Autoviação Suzano precisa mandar os motoristas lá para Catanduva para poder rodar lá? Porque talvez Catanduva, sendo uma cidade maior, é mais lucrativa para a empresa. Essa é a dúvida. Mas enquanto isso a população de Olímpia vai sofrer, vai ficar sem ônibus aqui, vai ter que ficar andando a pé, de Uber, mototáxi, abrindo mão de um direito que é
garantido na Constituição, que é fundamental, artigo 6º da Constituição, entre os direitos sociais, e aí são conhecidos esses direitos como os direitos fundamentais de terceira geração, está na Constituição, gente. Mas a Prefeitura de Olímpia pisa na Constituição e pisa também na cabeça do povo. Né, Reginaldo? Quando a gente fala, o prefeito vem falar, a gente está preocupado com a pandemia. O que a gente fala, Reginaldo? Cadê a filha? Tira a filha, porque não vai atrapalhar a nossa música. Aí, vai. Você me pisa, me humilha, que mente pra mim, não negue, mente pra mim. Ô, prefeito, aí não, né? E a gente vai atrás, vai saber. Então tá aí. Prefeitura tá preocupada com pandemia em relação ao transporte coletivo. E eu não sei porquê, já é a segunda vez que a prefeitura alivia para a autoviação Suzano. Nós vamos continuar nessa briga, viu? Daqui a pouco a gente fala mais a respeito disso aqui no nosso Jornal Regional. Tem outras informações também, porque lá em Barretos, a prefeita de Barretos, a Paula Lemos, ela ontem à noite publicou um decreto, virou a mesa, chutou o balde, abriu praticamente tudo em Barretos. Apesar da fase vermelha do governo do estado de São Paulo, lá em Barretos estão seguindo a fase amarela. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito disso. E assim, a justificativa da prefeita no decreto, na minha opinião, errada ela não está. Daqui a pouco eu vou falar qual foi a justificativa da prefeita Paula Lemos para tomar essa decisão e abriu igreja, abriu academia, bar, restaurante, pode ter consumo no local, as lojas para atendimento presencial. Daqui a pouco a gente vai esmiuçar esse decreto de Barretos. Uma outra informação também muito importante, ainda falando sobre Barretos, mas agora incluindo Olímpia também, a nossa DRS, é a falta de leitos que nós temos aqui na nossa região. Isso preocupa, né? A gente fala da Prefeitura de Barretos abrindo o comércio, traz preocupação, não sei até que ponto também deixar o comércio fechado vai mudar essa situação, porque vale lembrar que a prefeita de Barretos, a Paula Lemos, ela decretou aí a autorização para abertura do comércio ontem à noite, começaram a abrir hoje. Só que a gente estava na fase emergencial, tudo fechado, e olha a situação da DRS aqui de Barretos. Pacientes estão aguardando leitos há mais de 4 dias. Tem paciente que está há 4 dias em UPA na nossa região, incluindo Olímpia. Esse levantamento da DRS fala de Olímpia. Eles estão há 4 dias em suporte ventilatório aguardando leitos. Tem registro aí de pessoas que ficam 5 dias, 1 semana esperando um leito aqui na nossa DRS. É uma informação muito preocupante essa também, a gente traz daqui a pouquinho, a gente atualiza os casos de coronavírus aqui de Olímpia, tudo isso e muito mais ainda nessa edição do Jornal Regional. Sou o Kleber Luiz, para você que me acompanha pela Rádio Difusora de Olímpia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, para você que está nos acompanhando pelas redes sociais da Difusora, a Rádio do Povo, da Nativa FM 88.5, da Band FM 95.9, meu muito obrigado. Você telespectador da Se Liga TV também, seja muito bem-vindo. Você que está pelo YouTube também, tamo junto. Você do Instagram, valeu, aquele abraço. Ufa, quantas formas de levar informação para a população. E claro que eu peço só a sua colaboração com a gente. Compartilhe, não custa nada, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live, vamos deixar a região inteira muito bem informada. Jornal Regional desta terça-feira, hoje é dia 13, né? 13 de abril, ano 2021, está no ar. Hoje é dia do Office Boy, tá certo? Já foi Office Boy, Reginaldo? Geralmente quem começava em rádio começava como Office Boy, né? Você não tá nessa época que começava como Office Boy de rádio? Não? Já começou direto na mesa, na operação. Antigamente a galera falava que começava em rádio primeiro como Office Boy, depois ia para operação. Um abraço a todos, né? E a galera que resiste até hoje aí como Office Boy, viu? Muito bem, agora vamos ver rapidinho 11 e 12 os comentários, porque a gente sempre começa aqui o Jornal Regional com a participação da população. Então participe, deixa aí o seu comentário. Já vamos ler aqui alguns comentários que o pessoal está deixando para a gente aqui no Facebook da Rádio Difusora. Bom, Matheus Baldan, mais lucrativa que a cidade de Olímpia não é não. Prefeitura de Olímpia paga subsídio de mais de R$11 por passagens. Pois é. Cida Marreto está assistindo a gente. Cris Moura está dizendo que eu fiquei bonito de vermelho. Valeu, muito obrigado. Tá vendo? Quando eu veio de vermelho, dá para o pessoal me ver melhor. Tá vendo, Reginaldo? Eles até me chamam de bonito. Essa daí foi mais feia que essa piada, é só mentir pro povo falando que o transporte coletivo está parado por causa da pandemia, né? Ó, Cláudia Neri, bom dia! Marcela Santos, bom dia, meu amigo. É uma pouca vergonha, né?
Mas precisando de transporte coletivo aqui, Olímpia, e foi para Catanduva. Quem que faz? É que você faz agora, então, homem das instâncias turísticas, vai para Catanduva, prefeito. Ela está reclamando aqui dos ônibus, que não tem Olímpia, e estão mandando para Catanduva aí os motoristas. Silvanês Eloy Silva, bom dia. Matheus Baldan, bom dia. Ele disse que viu um ônibus lá em Monte Azul também, mas será que estão mandando até para Monte Azul agora? Mas em Monte Azul não tem circular, será que vão colocar agora? Nanda Carolina, bom dia. Ela está falando aqui por que os profissionais de educação física não vão tomar vacina em Olímpia. O critério, que eu saiba, ainda não está incluindo. Está incluindo professores, né, de educação física. Desde que você atue na escola, que você dê aula, você tem direito. Academia, outros pontos ainda, pelo que a gente saiba, não. Embora tem pessoal que fala que academia tem a ver com saúde, qualidade de vida, mas é um critério. Muito louco isso daí, viu? A Cleide da São José está aqui, Gisele Gazeta, Luciana Lopes, Carmen Lúcia, José Vicensoto, Sueli Gonçalves e Sara Postiglione também, bom dia. Bom, gente, daqui a pouquinho então, tô vendo que já tem um monte, aqui ó, a Marleide Barbosa está dizendo que eu sou bom demais, que o melhor é no balanço do busão. Daqui a pouco nós vamos tocar de novo essa música e mostrar a imagem do busão. A Lucimara Rodrigues está falando aqui, a prefeitura vai continuar pagando subsídio mesmo se a empresa está prestando serviço? O subsídio é o seguinte, a empresa, ela roda, pega o número de passageiros do mês, e aí pelo número de passageiros a prefeitura faz o pagamento. Então se não está rodando, o subsídio não vai ser pago. Só que quando a prefeitura instituiu o subsídio foi justamente para não deixar o transporte parar, entendeu? Então assim, por que a prefeitura, não importa se está pagando subsídio, o transporte tem que rodar. É obrigação do município, está lá no artigo 30, falei ontem na Constituição, artigo 6º, que fala dos direitos sociais, coloca o transporte como um direito social, que seria um direito fundamental de terceira geração, a gente costuma dizer isso. Os direitos fundamentais, eles são divididos em primeira geração, segunda, terceira, o transporte ali, o artigo 6º, esse estaria no terceira geração dos direitos fundamentais. São direitos que não podem ser tirados de forma alguma do cidadão. E aí nós temos no artigo 30, quando ele fala sobre o que o município tem que fazer, a Constituição ela divide muito bem as atribuições entre União, Estados e municípios. E aí no artigo 30, que é um artigo destinado a falar só o que compete a cada município fazer, lá, a gente falou sobre isso ontem, ele coloca lá que tem que legislar sobre assuntos de interesse local, uma série de questões, mas a única atribuição do município que é explícita, que o legislador, o constituinte, colocou lá no artigo 30, falou, ó, isso aqui é sua função e tem que fazer, é o transporte coletivo. Então o município ele tem que se virar nos 30 para deixar o transporte coletivo rodar. Porque acredito eu que talvez o subsídio não foi do agrado da Autoaviação Suzano, não foi o valor que eles queriam, eles então resolveram não prestar o serviço. Mas no poder público, no direito administrativo, quando existe uma concessão, tem um contrato a ser cumprido, e uma das partes não cumpre esse contrato, o município, se for o município que não cumpriu o contrato, a empresa tem que ir para a justiça. Uma coisa é muito importante falar no direito administrativo. Se tem uma empresa que presta um serviço para a prefeitura, para o poder público, e a prefeitura não paga, vamos começar a fazer uma analogia para o particular, para o direito privado. Se você contrata um serviço e você não paga, o que acontece? A empresa, quando você deixa de pagar esse serviço, e a empresa constata isso, te avisa, você não paga, ela imediatamente suspende o serviço. Isso acontece até com conta de água, luz, telefone. Já quando uma empresa está prestando um serviço pro poder público, se não houver o pagamento por parte do poder público, a empresa ela não pode simplesmente suspender o contrato. Você sabia disso? Ela tem que ir para a justiça autorizar. Porque a gente entende que quando envolve uma relação entre poder público e uma empresa privada, prevalece o interesse público. E se aquele serviço deixar de ser prestado de maneira unilateral pela empresa, o interesse público é prejudicado. Então, no direito administrativo para quem é leigo, para quem não sabe, é o ramo do direito, o ramo da legislação que fala sobre administração pública. E no direito administrativo prevalece a desigualdade. Não é igual no direito privado que todo mundo é igual, tem ali... Não, é exatamente isso. Não existe a igualdade no direito administrativo. O poder público, o interesse público sempre tem mais regalias, tem mais privilégio. Então, por exemplo, se a Prefeitura de Olímpia não tivesse cumprindo um combinado com a Autoaviação Suzano, ela simplesmente não poderia deixar os ônibus na garagem e falar, a partir de hoje a gente não roda mais. Ela teria que ir para a justiça, para que a justiça autorizasse a quebra de contrato ou alguma coisa assim.
Então, por maneira unilateral, uma empresa que presta serviço para o poder público não pode deixar de prestar serviço, mesmo se o poder público não cumprir com o combinado. Já quando é o contrário, quando tem uma licitação, quando tem um contrato em vigência, um serviço a ser prestado e a empresa deixa de prestar esse serviço, o município tem que primeiro que o município tem que acompanhar a execução do contrato. Mesmo que estivessem rodando os ônibus, mas com má qualidade, com atraso, superlotação, a empresa seria punida. A empresa não está rodando porque prefere mandar os motoristas para Catanduva ou então alugar os ônibus para a usina, para o Grupo Terreos, como também aconteceu ano passado, e vale lembrar que a safra está começando agora, muita coincidência também, parar o transporte coletivo logo no início da safra de novo. Mas o que acontece? Se a empresa não está prestando o serviço, se a empresa não quer prestar o serviço, a prefeitura tem que imediatamente notificar a empresa e dar um prazo para voltar a prestar o serviço. Esse prazo não foi cumprido, a prefeitura pode, de maneira unilateral, quebrar esse contrato, aplicar uma bela de uma multa que está prevista no contrato na empresa, tchau e bem, essa empresa fica impedida de contratar com outra prefeitura por 5 anos, e a prefeitura faz uma nova licitação e coloca outra empresa para tocar aqui. Acabou. Então isso que a prefeitura está fazendo, isso que a Prodem, que gere o contrato, está fazendo, o próprio prefeito, Fernando Cunha, está fazendo, porque é de competência do município, da administração direta, o transporte coletivo, como está dizendo na Constituição, que ele tem que executar diretamente ou por meio de permissionários, mas quando ele passa a permissão, ele ainda continua sendo responsável pelo serviço, ele só terceirizou. Então, nesse caso, o poder público, o próprio prefeito, poderia responder prevaricação, uma improbidade administrativa e um crime de responsabilidade. Porque, primeiro, que tem um contrato a ser cumprido que não está sendo cumprido. E segundo, que além de tudo, esse contrato envolve um serviço essencial, um direito social, um direito fundamental. Então, olha a gravidade do que está acontecendo aqui, Olímpia. A prefeitura não fiscaliza, a prefeitura deixa a Autoviação Suzano fazer o que bem quer, e ainda para poder legalizar essa situação, a prefeitura vai e edita um decreto usando como desculpa a pandemia. Gente, vocês têm noção disso? A gravidade, a pandemia tão grave que é. E a prefeitura se valendo numa situação dessa para deixar uma empresa que nem de Olímpia é fazer o que bem entende. E a população daqui sofrendo porque não tem ônibus. Porque tem transporte por aplicativo, mas tem moto. Mas já falamos ontem, tem muitas pessoas idosas que não têm dinheiro para pagar passagem. E o transporte coletivo tem a gratuidade. Por mais que a gente pede para os idosos ficarem em casa, para se cuidarem, tem gente que não consegue ficar o tempo todo em casa, precisa ir ao banco, resolver o problema. Tem idoso que não tem celular, que não consegue usar o internet banking, que precisa ir receber aposentadoria, que precisa ir à lotérica pagar as contas, que precisa ir à farmácia buscar um remédio. E tem idoso que não tem filho, não tem neto por ele, que está sozinho. Entendeu como está a situação? Transporte coletivo é um direito do cidadão e é um dever do município, é prerrogativa do município tocar esse serviço, prestar esse serviço diretamente ou por meio de permissionários. Está lá no artigo 30, e o próprio artigo 30 ainda finaliza o transporte coletivo, que tem caráter essencial. E aí, no Código de Defesa do Consumidor, nós temos o artigo 22, se não me falha a memória, que fala sobre os serviços públicos. E lá diz que os serviços públicos têm que ser prestados com qualidade, e aí tem uma série de segurança, etc, etc, e aí finaliza. E os essenciais devem ser contínuos, não podem parar. E é isso que a gente está cobrando aqui. Parece uma brincadeira boba, parece simples isso que a gente está falando do transporte coletivo, mas não é. Isso é muito grave. É grave pela importância que o transporte coletivo tem para a sociedade. É grave pela prevaricação do poder público, que está vendo um contrato sendo descumprido, e aí, em vez de cobrar a execução do contrato, alivia para o lado da empresa. E eu até agora não sei por que o prefeito passa tanto a mão na cabeça da Autoviação Suzano. Por que o município de Olímpia deixa a Autoviação Suzano fazer o que bem entende aqui em Olímpia? Desde o ano passado. Mentindo que suspendeu o transporte coletivo por causa da pandemia, quando na verdade está só dando a oportunidade para a Autoviação Suzano pegar a estrutura que tem aqui em Olímpia e levar para Catanduva para prestar o serviço lá. E eu falei com o sindicato dos motoristas aqui a respeito dessa situação. Eu estou aguardando aqui uma resposta do sindicato, porque o sindicato disse o seguinte: quanto os motoristas de Olímpia irem para Catanduva não tem problema, porque eles são funcionários da Autoviação Suzano, eles podem trabalhar tanto aqui do que lá. Mas eles dizem que a Autoviação Suzano tem problema com motoristas, em Catanduva estava enfrentando problemas também, e aí eles foram levantar um motivo pelo qual os motoristas de Catanduva não estão prestando o serviço que precisam dos motoristas daqui.
O sindicato ficou de responder, mas ainda não chegou essa informação. Eu estou aqui aguardando. Quando chegar, se chegar durante o programa, a gente fala para vocês. Mas vocês estão entendendo por que nós estamos batendo na tecla do transporte coletivo? Bom, e aqui estão comentando ainda a respeito disso. Ó. Ou então manda a prefeitura liberar um monte de carro que a prefeitura tem para levar as pessoas onde elas precisam. Fala para pagar o subsídio para o Uber. Ó, o povo está aqui, ó, um monte de gente precisando. Que vergonha. Daqui a pouco a gente volta para o transporte coletivo, tá, gente? Daqui a pouquinho a gente volta para o transporte, porque agora tem outros assuntos, não só de transporte coletivo, vive o Jornal Regional. Tem uma ocorrência policial que chamou bastante aqui a minha atenção. Deixa eu só pegar aqui nossas fichinhas, ó. A gente está com ficha agora do Jornal Regional, ó. Tô chique agora, rapaz. TP é coisa de antigamente, teleprompter é passado, o negócio agora é a fichinha, isso é a última tecnologia. Bom, gente, mas vamos falar sério agora, uma ocorrência policial aqui, que se não fosse tão triste, se não fosse trágica, seria até cômica, viu? Imagina só você na situação dessa senhora, uma idosa, passa a vida inteira com o marido, 50 anos já de casamento, 50 anos de união. Uma professora aposentada, mora na zona rural, e o esposo dela também, o senhor de idade. Essa professora tem 72 anos. Dessa união de 50 anos, eles tiveram 3 filhos, um deles tem um problema de saúde, é dependente da mãe, precisa da mãe para tudo. E aí este senhor, marido dessa professora aposentada, no começo do ano, sofreu um acidente doméstico, uma queda, machucou, foi parar no hospital lá em Barretos. Ficou internado, durante o período de internação, ele contraiu Covid-19, pegou Covid. Esse senhor de Olímpia é casado com essa professora que mora na zona rural. Esse caso foi registrado na delegacia aqui de Olímpia. Esse senhor pegou Covid-19 no hospital e teve um agravamento no quadro. Mesmo estando internado, já não tinha vaga para ele na ala de Covid aqui do hospital que ele estava. O que ele fez? Foi transferido para Ribeirão Preto. Ficou um período internado em Ribeirão, venceu a Covid-19. É um vencedor esse senhor, de idade já, grupo de risco, venceu a Covid. Recebeu alta. A esposa dele, essa aposentada de 72 anos, essa professora aposentada, ficou feliz porque o marido ia voltar para casa. Quando soube que ele estava de alta, foi lá buscar o marido. Quando ela entrou no quarto, encontrou uma outra mulher lá junto com ele ao lado da cama. Uma mulher, segundo essa professora, bem mais jovem que ele e que ela. E essa mulher olhou para a professora e falou, não, a senhora não vai levar ele. A partir de agora ele vai para casa comigo, ele não volta mais para sua casa, ela é meu. E a professora ficou sem entender nada. E o marido também não reagiu, ficou quieto. Ela, claro, desconsolada, veio embora. Deixou a poeira baixar para depois tentar resolver. Só que agora ela tenta procurar o marido dela, ela não encontra. Ela disse que essa mulher, segundo ela levantou informações, essa mulher também seria de Olímpia. Mas ela não sabe onde essa mulher mora, ela não consegue mais encontrar o marido, diz que o marido está desaparecido já faz um tempo aí, mais de um mês. O marido sumiu, veio para Olímpia com essa mulher, tenta ligar o telefone, não atende, nem toca, ela já andou a cidade inteira para tentar achar a informação dele, não consegue achar, ele também não procurou mais ela, e ela disse agora que ela está com dúvida, primeiro se quando ele teve Covid-19, se ele teve algum problema, alguma sequela até neurológica, psicológica, e aí ele às vezes não se lembra que é casado com ela, ou enfim, alguma coisa que fez com que ele perdesse a noção e fosse para casa dessa mulher. Ou se ele foi por livre e espontânea vontade, ela não sabe. O problema é que por conta do sumiço do marido, além de todo esse drama de saber se ele está bem, se essa mulher vai cuidar bem dele, se ele foi porque quis, se ele foi levado, né, à força, entre aspas, sem saber o que estava acontecendo, além de tudo isso, ela está passando dificuldade, passando por problemas financeiros, porque ela cuida do filho, era o marido quem tinha a senha das contas bancárias, deixava tudo na mão dele, o dinheiro na mão dele, ele foi embora, sumiu, largou ela sem senha de banco. Então assim, a família tinha até uma situação confortável. Ela até diz que ela acha que essa moça mais jovem está com o marido dela por interesse, porque ele tem uma aposentadoria boa, tem alguns investimentos. Ela acha que essa moça está com o homem, na verdade, preocupada com o dinheiro dele. Que é só o dinheiro dele, a aposentadoria que ele tem. Então o casal tinha até uma vida confortável. Só que ela deixava tudo na mão do marido. E aí ele sumiu, desapareceu e largou essa professora, mesmo, né, tendo uma vida confortável, tendo condição financeira, passando necessidade. Isso é errado, né, gente? Se ele foi embora porque ele quis,
sei lá, não vamos julgar, uma união de 50 anos não se joga fora do dia para a noite, mas enfim, não vamos entrar nessa questão. Mas sei lá, não quer mais, não dá mais, avisa, fala, mas faz ali a divisão, age como um homem, se é que ele fez isso por livre e espontânea vontade. Pode ser que por conta do coronavírus, de alguma coisa assim, idade avançada, ficou com alguma sequela neurológica. Então que essa mulher se sensibilize, pelo menos que feche esse ciclo. Se é ela que está impedindo o homem de ter contato com a família, que deixe o homem ter contato para avisar o que está acontecendo, para falar se está bem, se foi embora porque quis. Se ele também estiver acompanhando a gente, que faça isso, né? Haja como um homem, depois de 50 anos, mais de 70 anos nas costas, que haja como um homem, e não como um moleque. Se ele fez isso porque quis. Se não foi porque quis, se a mulher que fez isso, ela pode até responder criminalmente por isso. Se ela levou ele embora sem... Deu ruim aí? Derrubou o nosso cenário aqui? Volta aí. A televisão saiu voando. Acho que eu falei para desligar esse ar-condicionado, que o vento estava forte hoje. Coloca o cadeadinho aí no cenário, que é melhor. Coloca o cadeadinho aí, que aí você não mexe mais. Ou o cenário saiu voando, ou eu que fui descendo para o subsolo. Eu estou com medo disso que aconteceu aqui. O que você acha, Reinaldo? É o cenário que subiu ou eu que desci? Eu tenho medo, hein? Enfim, vai falar da vida dos outros. Não, mas é uma ocorrência policial, gente. Agora, voltando aqui para o assunto, é sério. Então, assim, fica agora esse drama dessa aposentada, dessa senhora. Se ele fez isso por livre e espontânea vontade, foi uma baita de uma sacanagem. Agora, se não, é sacanagem por parte dessa mulher também, né? Separar o marido da mulher, da esposa, da família. Espero que essa situação se resolva o mais rápido possível. A Polícia Civil de Olímpia vai investigar agora. O homem está oficialmente como desaparecido. Porque não se sabe se ele foi levado... Mas como o hospital também para liberar ele da alta, eu não sei como aconteceu essa liberação também. Não tem que ter alguém da família? Se bem que ele já ele está lúcido, tem mais de 70 anos, acho que não teria nenhuma restrição para ele sair também do hospital sem ninguém da família. Mas enfim, então tá aí essa história que vai dar pano para manga aí, e a gente espera que essa mulher encontre o marido, pelo menos como eu disse, para entender, para fechar o ciclo, mesmo que ele não volte para casa, que ele não queira mais ficar com ela, mas pelo menos ela saber o que está acontecendo, né? Que é uma história muito louca essa. Bom, olha aqui, Senhor, esse mundo está perdido mesmo. A pessoa está comentando aqui sobre a história. A Cimara Mello está dizendo que história ainda dá para fazer uma novela. Luiz Guimarães está aqui com a gente, Ângela Capelari, que vergonha, bom dia. Então tá aí. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Tá aí na tela, né? Pessoal, vocês podem, na hora que eu estiver aqui com o programa aqui no ar e a gente falar dos comentários, vocês podem ir comentando. Na hora que vocês comentarem, a gente entra ao vivo na tela aqui, tá bom? Cida Marreto está aqui com a gente, Cris Moura também, Luciana Lopes, Sueli Gonçalves, José Vicenzoto também, todo esse pessoal que está aqui com a gente. Bom, vamos meter bronca no programa, que tem muita coisa para eu falar hoje e pouco tempo. Vamos agora atualizar então os casos de coronavírus aqui em Olímpia, porque nós tivemos no final de semana mais confirmações, infelizmente, de casos de Covid-19 aqui na cidade. Segundo a atualização da Prefeitura, foram 57 novos casos confirmados no final de semana e mais 2 mortes, infelizmente. De uma senhora de 68 anos e de um senhor de 91. Outras 74 notificações suspeitas foram registradas e mais 52 pessoas estão recuperadas. Com essas atualizações, Olímpia possui 6.709 casos confirmados, destes 6.404 estão curados, ou 95% do total. 168 pessoas já morreram, é gente demais, gente. Quando a gente fala de morte, qualquer número acima de 0 é muito, né? Imagina quantas famílias chorando desde o início dessa pandemia, quantas pessoas, né? 47 pessoas seguem internadas em hospitais de Olímpia e região, sendo 27 em UTI e 20 em enfermaria. A cidade aguarda ainda resultados de 126 suspeitos aqui de Olímpia. E ainda falando sobre a pandemia, uma outra notícia, outros números que a gente segue passando sobre a pandemia aqui, que também são preocupantes. Segundo o Departamento Regional de Saúde aqui de Barretos, na nossa região, nós temos pacientes que estão aguardando vagas em UTI já faz 4 dias. Imagina a angústia, 4 dias da família aguardando leito de UTI para pacientes que precisam de tratamento intensivo. Essa informação, como eu disse, foi divulgado pela diretora de planejamento da DR5 aqui de Barretos, a Maria Carolina Miranda. Segundo ela, todos os 18 municípios da região registram casos de Covid-19, não tem nenhum que está ileso, que não teve caso até agora. E nos pequenos municípios tem pacientes aguardando mais de 100 horas, até nos pronto atendimentos, esperando por vagas de UTI.
Segundo ainda ela disse, tirando as cidades de Barretos, Bebedouro, Guaíra e Olímpia, os demais municípios pequenos contam com pronto atendimentos e estão com dificuldades para atender essa demanda de casos graves. Isso foi a Maria Carolina que disse. Ontem, a Central de Regulação, segunda-feira, a Central de Regulação apresentava uma fila de 34 pacientes aguardando vagas na UTI há mais de 100 horas. E 13 pacientes estavam aguardando enfermaria. Tem fila até para enfermaria, gente. Os pacientes evoluem na enfermaria e hoje já são 40 necessitando de vagas na UTI. Então nós temos um problema. Quem já está grave, já entra precisando de UTI, quem entra precisando de enfermaria e quem está na enfermaria que agrava e precisa de UTI. Então às vezes abre uma vaga na UTI, mas aí preenche essa vaga na enfermaria, porque é o paciente que ficou grave. Então, é uma situação muito delicada essa que nós vivemos. Nós temos, então, segundo a atualização mais recente, de ontem da DRS, 34 pacientes aguardando vagas em UTI e 13 esperando por leitos de enfermaria aqui na nossa região. É muito triste, muito preocupante a gente ter que falar sobre esses números aqui. E mais preocupante ainda porque essa situação não é só da nossa DRS. No Brasil todo, a gente está sempre falando sobre falta de leitos, falta de oxigênio, falta de sedativo. E aí o que está acontecendo? A Associação Médica Brasileira, gente, publicou agora um protocolo. Eu imaginei que eu nunca fosse falar isso aqui. A gente viu isso na Itália no começo da pandemia. Já está aqui. A Associação Médica Brasileira publicou um protocolo para os médicos intensivistas. E esse protocolo é para dar mais tranquilidade para os médicos, não é uma lei, mas é como se fosse um embasamento, porque é uma decisão muito difícil para o médico escolher quem vai viver ou quem vai morrer. Como está faltando leito, faltando insumo, a Associação Médica Brasileira publicou um protocolo para os médicos seguirem para decidir quem vai, quando tiver 2 pacientes, por exemplo, precisando de um leito, em um leito só, eles vão usar esse protocolo para decidir quem vai para o leito, ter chance de sobreviver e quem vai ficar sem UTI com uma chance enorme de morrer. Vamos ver os detalhes. Médicos são preparados para salvar vidas, mas quem salvar diante da escassez de leitos de UTI, da falta de medicamentos, no momento mais crítico da pandemia? Raro é o colega que nunca esteve inserido numa situação como essa, de ter que gerenciar aquele leito, gerenciar aquele recurso e ter que ver qual seria o paciente que melhor se beneficiaria da utilização daquele recurso. Os recordes diários de casos e mortes pela Covid-19, com a superlotação dos leitos de UTI, colocam os médicos de todo o país diante da decisão de quem terá ou não acesso a tratamento intensivo. Por isso, a Associação Médica Brasileira apresentou protocolos éticos para orientar esses profissionais da saúde. A associação definiu um sistema de pontuação que leva em conta os indicadores de saúde do paciente. A pontuação é o resultado da soma de 3 critérios que avaliam as funções respiratória, hematológica, hepática, cardiovascular e neurológica, a presença de comorbidades avançadas e a qualidade de vida do paciente. O protocolo não tem poder de lei. Nesse momento de colapso dos leitos de UTI, tornar pública essa ferramenta para que a população saiba que os médicos têm critérios objetivos para tomar essas decisões, tá? E para que os médicos, então, se sintam menos desgastados moralmente, eticamente, fisicamente, com decisões tão dolorosas. Não estamos tirando de um para dar a outro. Nós estamos simplesmente tentando tomar a decisão mais sábia e mais correta para ambos os perfis. Quem precisou de UTI foi Marcelo. Ele se sentiu mal e precisou fazer um exame que mostrou o comprometimento de 50% dos pulmões. Foi internado às pressas e ficou entubado por alguns dias. Eu não sei como é que seria, se eu não tivesse tido atendimento na época. Eu acredito que teria sido bem complicado. Hoje nós rezamos diariamente para que ninguém passe por isso, porque é uma experiência, não só eu, como amigos meus também que tiveram, é uma coisa que marca a nossa vida. Tá aí, né?
Uma situação preocupante, como eu disse aqui no começo, antes de chamar a reportagem. A gente falava sobre isso quando estava na Itália, a gente via os jornais falando, nunca imaginei que a gente vê isso aqui no Brasil, que a gente vê aqui na nossa DRS 34 pessoas esperando leitos para UTI e poder chegar um momento em que eles talvez tenham que usar esse protocolo aqui na região também. É muito preocupante. E aí muitas pessoas vão cobrar as autoridades. A gente tem que cobrar a população, porque agora vem uma notícia que vai na contramão de tudo isso que eu estou falando. A gente está falando dos números altos, elevados, etc e tal. E agora a gente vai mostrar que em Barretos, desde ontem, o decreto foi ontem à noite, mas já valia a partir de ontem. A prefeita de Barretos, a Paula Lemos, ela publicou um decreto e ela flexibilizou as atividades do comércio, liberou atividades religiosas presenciais também, nas igrejas lá também pode ter celebrações presenciais, contrariando até a decisão do governo do estado e até do próprio STF. E aí eu estou dizendo que muita gente vai se sentir contrariada, mas no início do decreto, quando ela justifica o decreto, tem um ponto aqui que a prefeita disse que errada ela não está, porque agora eu tenho certeza que vai um monte de gente no comentário descer a lenha na prefeita de Barretos, porque ela flexibilizou o comércio, as igrejas, academias, etc e tal, com esses números todos que eu mostrei agora. Só que a prefeita, quando ela vai justificar o decreto, ela diz o seguinte: considerando que compete a cada cidadão evitar o comportamento que coloca em risco a sua saúde. Acho isso o máximo, porque é o que a gente está falando aqui. Não é só decreto, porque se está tudo fechado, o povo vai para a rua. Se não tem restaurante, o povo vai para a chácara. Se não tem loja para ir, o povo vai se reunir em casa de familiar. Se não tem shopping para ir, o povo vai aglomerar no mercado. Finge que não é da mesma família. Esse dia no mercado eu vi 2 pessoas ali na minha frente fingindo que estavam fazendo compras separadas. A hora que eles pegaram a senha que entraram, se abraçaram e foram lá para dentro. A não ser que seja amor à primeira vista, eu não sei, parecia um casal já de muito tempo ali. Então as pessoas, não adianta se impor regra. A população não obedece, até travou aqui o negócio, engasgou o álcool aqui, rapaz. Mas, então, tá difícil a situação. Então, a prefeita está certa, cabe a cada um saber o que... Já todo mundo, já há mais de um ano, sabe o que pode e o que não pode. Decreto não está servindo para nada, então flexibiliza. Quem quer trabalhar, quem precisa trabalhar, vai. Quem quer se cuidar, fica em casa. E acabou. Os trabalhadores estão todos indo trabalhar, mesmo na fase vermelha, porque o serviço interno está funcionando. O tal do takeaway lá está retirar na porta. A diferença é que agora a gente tira as filas da calçada onde o povo se amontou e deixa o povo entrar na loja e já vai, cada um pega o que é seu ali e espalha dentro da loja. É o que está acontecendo lá em Barretos. E a prefeita ela colocou uma outra justificativa aqui no decreto, considerando que apesar do fechamento total dos serviços não essenciais desde 1º de março de 2021, não houve significativa mudança nos índices de isolamento social no município de Barretos. Ou seja, antes da fase vermelha, da fase emergencial, na fase amarela, Barretos tinha 43% de isolamento, de pessoas ficando em casa, cumprindo a quarentena por conta daquele monitoramento do governo do estado. Durante a fase vermelha, a fase emergencial, esse índice se manteve em 43%, ou seja, fechou tudo, estrangulou a economia, mas o povo não ficou em casa. E foi o que eu falei no começo, para onde esse povo vai? Acha que quarentena é férias, vai para rancho, vai para chácara. Então a prefeita de Barretos, usando até essas justificativas, como dizem aí, meteu o louco lá em Barretos e abriu tudo. O decreto dela, ela autoriza a abertura de hipermercados, supermercados, limitando ali 7 pessoas por caixa, bares e restaurantes e padarias, lojas de conveniência, é permitido inclusive o consumo no local, com 15% apenas da capacidade física de cada local. Aí tem tudo lá, uso de máscara, tempero e condimento deve ser fornecido em sachê, cardápio tem que ser digital ou em quadro na parede, higienização de pratos, copos, isso daí tudo tem que ser feito até antes da pandemia, né? Ela também está autorizando aqui, por exemplo, o que é de diferente aqui? O transporte coletivo lá não parou, né? Lá continua, nem tinha parado antes, agora continua também. Lá também eles autorizam, por exemplo, as cerimônias religiosas. Inclusive em Barretos, ela sancionou aquele projeto que a gente falou aqui umas 3 semanas atrás, que colocou igrejas como atividades essenciais, como locais essenciais, estabelecimentos essenciais. Então as cerimônias religiosas são essenciais lá em Barretos. Ela autorizou a realização de cultos e missas e todas as cerimônias
religiosas presenciais, só que aí tem alguns requisitos. Por exemplo, as atividades religiosas, os cultos, as missas, as cerimônias, tem que encerrar às 9 da noite. Não pode nenhuma cerimônia, nenhuma celebração que ultrapasse 9 da noite. 15% apenas da capacidade do templo e tem que ter distanciamento entre os assentos. Uma cadeira sim, outra não. Diferente daquilo que a Prefeitura de Olímpia faz ali em frente à Caixa, que nós vimos ontem. Tá? Então, basicamente é isso que diz, o decreto já entrou em vigor e lá em Barretos, a prefeita disse o seguinte, ó, cada um sabe o que é bom para si, por isso que nós vamos fazer esse decreto, ou seja, quem quiser ficar em casa, fica, quem quiser ir para a rua, vai, porque, repito, quem está trabalhando, já está indo trabalhar com a fase vermelha, está indo fazer o trabalho interno na loja. Foi o que a prefeita de Barretos falou, e ela disse o seguinte, a gente fecha o comércio, o isolamento não aumenta, fica o mesmo tanto, então não está resolvendo, o número de casos não para de aumentar também, então, vamos abrir o comércio. Foi o que a prefeita de Barretos pensou, foi a atitude que ela tomou. E agora eu quero saber até de você que está acompanhando a gente, o que você acha sobre isso. Faltam 17 para o meio-dia. Vamos só ver aqui o que o povo está comentando aqui no nosso Facebook. Vamos ver. A Isara Postilhone está dizendo aqui, ó, pode voltar aqui para mim. Tá de parabéns à prefeita, cada um cuida de si. Dr. Marcelo Cabrelli, que inclusive é lá de Barretos, ele está dizendo que o grande problema são as festas. Em Barretos foram fechadas mais de 50 nesses últimos dias. A maioria são festinhas e churrasquinhos familiares, que são os mais perigosos, até que festas maiores. A Nanda Carolina está dizendo que errada ela não está, tem que abrir mesmo. E cada um aprender a cuidar da sua vida. A Camilúcia está dizendo que agora só vão matar os velhos, coitadinho. A Marlene, minha prima, está aqui. Bom dia, Marlene. Aquele abraço. Marlene Regatieri. Minha mãe também, Dona Cida, mandou bom dia aqui. Bom dia. Deixa eu ver aqui quem mais que está comentando aqui. Vera Maciel falando sobre espalhar os vírus. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui de comentário. Está chegando bastante comentário aqui, ó. O duro é que alguns eu não estou conseguindo ler. Só estou conseguindo pegar os mais recentes, os mais antigos. Não aparece aqui para mim, mas a gente vai achar. Calma que devagar a gente acha. Então esse decreto já está em vigor. Vamos aguardar agora. Pelo que a gente entendeu, o Ministério Público foi consultado antes da publicação desse decreto. Mas vamos ver se não vai ter nenhuma represália por parte do governo do Estado. Mas, por enquanto, o que está valendo lá em Barretos é este decreto, são essas regras, então, valendo lá para Barretos. Né? A prefeita publicou ontem, no finalzinho da noite, esse decreto. A Cleide da São José está dizendo que a prefeita está de parabéns. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui, os mais recentes. Bernadette Zuin Claudino, Cida Marreto. Antes eu colocava para classificar os comentários mais recentes, vinha os mais recentes, agora não está aparecendo mais, parou com essa... Mas é isso, gente. Então daqui a pouquinho a gente lê mais comentários aqui. Então essa é a situação de Barretos. Vamos ver se alguns municípios da DRS vão seguir o exemplo de Barretos ou não. Bom, 15 para meio-dia, vamos voltar de novo para o ônibus? Vamos voltar para o transporte coletivo? Porque, olha só, você que chegou agora aqui no nosso Jornal Regional, olha o que nós recebemos de imagem. Ontem nós falamos sobre o transporte coletivo suspenso em Olímpia, segundo a Prefeitura, como uma medida de prevenção ao coronavírus. Mas em nenhum município da região foi parado. Rio Preto continua, Barretos também, tem outra cidade da região que continua, não vamos falar agora. Já falei que transporte coletivo é direito social, direito fundamental de terceira geração. Está no artigo 6º da Constituição. O artigo 30 reforça. E o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 22, vem, né, e fala também que serviço essencial tem que ser contínuo, não pode parar. Mas a Prefeitura de Olímpia insiste de novo em parar o transporte coletivo. E aí a gente descobriu o motivo. É que está preocupado com você? Prefeitura deu a entender no decreto que parou o transporte porque tem medo do povo pegar coronavírus dentro do ônibus. Olha aqui, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim. A Rocha, já que não pode ter festinha clandestina, a gente dança aqui, né? Bom, Que mente pra mim, olha que mente. Prefeito, mente pro povo, prefeito, não, né? Na verdade, parou o transporte coletivo por este motivo. Olha aqui, mente pra mim. Tá mentindo pra nós mesmo. Põe na tela aí o negócio, ó. Vicinal de Catanduva pra Olímpia, ali por Tabapuã, Catiguá. Ali é a alça de acesso da Washington Luiz, sentindo Catiguá, depois tem Tabapuã e logo na sequência já é Olímpia. Olha só.
Alucinante essa imagem. Cadê o toquinho aí? Cadê a trilha? Aí. O que será que nós encontramos? Agora o GC já entregou. Olha o que nós encontramos. Olha o que chegou aqui para o nosso jornalismo. Voltando de Catanduva para Olímpia ontem, 3 horas da tarde, segundo informações aí, ó. O que atrapalha é o braço da poltrona, é no balanço do busão, é no fungado da sanfona. É ele mesmo, o busão da Autoaviação Suzano, que anda sumido aqui por Olímpia. A gente não costuma ver muitos ônibus, tem só 2 fazendo só o transporte de Olímpia para Baguaçu, Olímpia para Ribeiro. O que será que aconteceram com os ônibus da Autoaviação Suzano? Tá aí na imagem, tá na tela, ó lá, ó. No balanço do busão, no fungado da sanfona, o que atrapalha é o braço da poltrona. Aí, ó, Estância Turística de Olímpia, o ônibus que deveria estar rodando aqui, prestando serviço aqui em Olímpia. Tá voltando de Catanduva. Ontem nós recebemos a notícia aqui, a informação lá dentro de Catiguá. Ali é para sair para Washington Luiz, sinal que ele tá voltando da Washington para Olímpia. Olha lá, ó. Quem tá pelas redes sociais com recurso da imagem. Isso é o busão da Autoaviação Suzano. Pode deixar que depois tem o tirateiu, mas... Pode isso, Arnaldo! Tem um replay aqui. Cadê? Tem um replay, vai entrar o replay aí, ó. Câmera lenta para ver que é o busão, lá em Catiguá, ele aí, ó, olha lá, Autoaviação Suzano, amarelinho, vermelho, branco, o vidro do carro de quem filmou estava meio sujo, precisa só limpar esse vidro aí, esse para-brisa, mas dá para ver o ônibus ainda. Imagens recebidas com exclusividade pelo jornalismo aqui da Difusora e da Se Liga TV. Os motoristas aqui de Olímpia, da Autoaviação Suzano, eles estão sendo direcionados para Catanduva, para dirigir os ônibus lá. Tem as imagens dos ônibus rodando lá, né, em Catanduva. Alguns motoristas de Olímpia estão indo prestar o serviço lá. Provavelmente, o que a gente entende? Eles estão indo, então, com o ônibus aqui de Olímpia, pegam o ônibus aqui, vão para Catanduva, devem chegar na garagem, trocam de busão, pegam os busões que estão aí, ó, com a pintura de Catanduva, Autoaviação Suzano, cidade de Catanduva ali e tal, e aí eles começam a fazer a linha. Terminou a linha, terminou o turno, volta para Olímpia com o busão daqui. Então o transporte coletivo está parado em Olímpia, não é porque o prefeito está com medo que as pessoas se contaminem, até porque a prefeitura já falou uma vez que o transporte coletivo aqui de Olímpia, mais de 70% são estudantes que usam o transporte, não está tendo aula, então ia ter uma lotação mínima nos ônibus. Justamente até para compensar esse pequeno fluxo de passageiros, a prefeitura instituiu o subsídio para a Autoaviação Suzano, uma ajuda de custo, pagando uma parcela ali por cada passageiro para que a Autoaviação Suzano consiga rodar mesmo com poucos passageiros. Então não tem por que parar o transporte coletivo. Risco de contaminação não tem, porque a última coisa que eu vou ver aqui em Olímpia é um ônibus superlotado. Tem o subsídio para ajudar a manter o serviço. O serviço é essencial à luz da Constituição, é um direito social que, por sua vez, é um direito fundamental de terceira geração. O município, segundo a própria Constituição, tem ali como competência prestar o serviço de transporte coletivo, diretamente ou por meio de permissionários. E o serviço tem caráter essencial. E o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 22, fala que o serviço público essencial tem que ser contínuo, não pode parar. Catanduva está seguindo isso, olha lá, ó. Catanduva o transporte não parou. Barretos, a prefeita só colocou limite de passageiros nos ônibus, mas continua. Rio Preto também continua, porque só a Olímpia para. Não poderia parar. É completamente ilegal, é inconstitucional. E não bastasse isso, a Autoaviação Suzano, que tem a obrigação de prestar o serviço, pelo visto não quer prestar, porque ela já foi até a Justiça ano passado pedindo para parar de prestar o serviço aqui. E a Justiça deu uma invertida na Autoaviação Suzano, deu 24 horas para ela colocar os ônibus na rua de novo naquela ocasião, e a prefeitura que... O prefeito gosta, né, de mentir para a população. E aí, o que o prefeito fez? Publicou um release, a prefeitura, a assessoria de imprensa, dizendo que a prefeitura tinha ido para a justiça, tinha conseguido na justiça fazer a Autoaviação Suzano voltar. Aí quando a gente pega a decisão, tá lá, impetrante, a Autoaviação Suzano impetrada, a prefeitura de Olímpia, ou seja, foi a Autoaviação Suzano que entrou contra a prefeitura, perdeu e foi obrigada a voltar. E a prefeitura quis ainda fazer entender que foi a prefeitura que fez o ônibus voltar naquela ocasião. Porque a Autoaviação Suzano faz o que quer aqui em Olímpia. E aí agora, de novo, a prefeitura vem para não ficar feio, porque a Autoaviação Suzano não quer rodar
e aí a prefeitura teria que cancelar o contrato, multar a Autoviação Suzano, fazer uma nova licitação, passar o serviço para outra empresa, a prefeitura preferiu o quê? Vamos publicar um decreto, então, suspendendo o transporte coletivo, falando que é por causa da pandemia. Aquela típica história, deixa como é que tá. Depois a gente vê como é que fica. E como é que fica, por enquanto, o povo que precisa do transporte para trabalhar, porque muitas empresas voltaram já, tem o serviço interno, tem as diaristas, tem cuidadores de idosos, tem o pessoal que usa o ônibus para trabalhar. Ninguém usa busão para passear. Até porque se fossem ônibus confortáveis, né? Quem que vai querer ficar dando volta num busão desse aí, que nem conforto tem? Então, tem que voltar lá. Enquanto isso, enquanto o povo aqui em Olímpia está sem ônibus, olha onde o ônibus está. Volta lá a imagem do ônibus. Então, isso é revoltante. E foi como eu falei ontem, nós temos que fazer isso chegar ao Ministério Público, nós vamos levar isso para o Ministério Público. Eu quero que você, que esteja sofrendo também com a falta do transporte, que você entre em contato com a gente. Você que precisa trabalhar, está tendo que gastar mais aí com transporte por aplicativo, porque a gente precisa colocar mais elementos para a gente poder falar lá. E aí, então, aqui, ó, uma outra observação do Dr. Marcelo Cabrelli. Até o anunciante local na traseira do busão é lesado, porque você paga aí o tal do bus door para ficar rodando na cidade ali, fazendo propaganda. Se o ônibus não está rodando, o anunciante aí vai ser ressarcido? Tem até isso também. Outro ponto muito bem pontuado aqui pelo Dr. Marcelo Cabrelli. Nós temos aí um anúncio na traseira do ônibus. Tudo bem que na rodovia o ônibus está indo para Catanduva, essa empresa aí, eu acho que ela presta serviço em outras cidades da região, mas lá em Catanduva eu acho que não. Então não adianta nada aí para o anunciante estar rodando lá em Catanduva. Nem está rodando também, né? Só vai, guarda na garagem e depois pega o de Catanduva e roda lá dentro. Então estão lesando o anunciante do busão, estão lesando o passageiro, a prefeitura de Olímpia, e é como se fosse normal, como se nada tivesse acontecendo. É revoltante. A Lucimara Rodrigues está dizendo que sempre mentiu, acha que agora vai mudar. A gente sempre acredita, né, na mudança do ser humano. Alice José Antunes, bom dia, Kleber, estamos aqui almoçando e sempre te ouvindo. Valeu, Alice e Antunes, valeu. Neide Neves está aqui, e Sara Postiglione também, Adriana Cristina, todo o pessoal aqui comentando. Então tá aí, ó. Este é o busão. Olímpia não está rodando o busão, está rodando ali, ó, Catanduva. Só vocês irem na vicinal ali de Itabapuã, que vocês vão encontrar à tarde o busão indo e vindo. O busão vai, outro vem, porque os motoristas daqui estão indo trabalhar lá em Catanduva. Enquanto isso, transporte suspenso aqui em Olímpia, quem precisar usar o ônibus se vire para arrumar dinheiro para pagar carro, por aplicativo, que é mais caro que o busão, para pagar mototáxi, idoso que não tem quem faça as coisas por ele, tem que se virar para pagar carro por aplicativo, que também não é barato, ainda mais para quem ganha uma aposentadoria nesse país, sendo que o busão era grátis, tem a gratuidade para o idoso. Então é a falta de respeito com o povo, e tá aí, chegou para a gente esse flagrante. Ontem nós falamos sobre isso aqui, e hoje já voltamos aí, ó. Falamos ontem e hoje provamos aqui, ó. O busão na vicinal voltando de Catanduva para Olímpia. É revoltante uma cena dessa. Por saber que é um serviço essencial e que não é. Ninguém usa busão para passear, repito. Se fosse ônibus confortável até que dava, mas o povo usa porque precisa. Precisa ir ao banco, ainda mais idoso, que é quem mais sofre nessa situação, que não consegue andar a pé, às vezes não consegue usar uma mototáxi, às vezes não conseguem subir na moto, tem alguma limitação. Carro, repito, é caro. E aí o transporte coletivo, além de tudo, era grátis, era gratuito para idosos. Então o idoso podia ir para o centro, receber sua aposentadoria, pagar suas contas, não é para passear. Repito, ontem eu falei disso aqui, criou aquela coisa que o idoso só usa ônibus para passear, não é. Tem idoso que não tem quem vai para o banco para ele, tem idoso que não sabe mexer em celular, não tem quem mexa para smartphone, para internet banking. E aí, ó, enquanto o idoso está precisando do ônibus aqui, a Autoviação Suzano está indo para lucrar mais lá em Catanduva e deixando o povo de Olímpia a pé. Literalmente. E a prefeitura o que faz? Nada, é isso mesmo. Dorme. Em berço esplêndido. Será que eles dormem contando carneirinho ou contando outra coisa? Então, deve ser, né? Porque é impossível. Não tem
Não tem outra explicação. Se alguém está ganhando com isso, não é o povo de Olímpia. E a Autoviação Suzano, repito, já tem cofre, já tem caixa. Presta serviço em Catanduva, Birigui, Olímpia e outras cidades. Não precisa ter dó da Autoviação Suzano. Tem que ter dó do povo de Olímpia. Esse que está lascado até a última gota. Agora, 2 minutos para o meio-dia, volta aqui para mim. Então tá aí. Agora você pode chegar assim para a gata, quando acabar a pandemia, olhar para ela e falar assim: gatinha, meu coração não é o transporte coletivo em Olímpia, mas para toda vez que eu te vejo. Ó, agora foi, hein? Dicas de cantada. Coloca o balanço do busão aí para encerrar o programa. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Faltando 2 minutos para meio-dia. Tô indo nessa, fiquem com Deus, cuida bem de você pra mim. Cadê o busão? Papa o busão, vou embora de busão. Hoje na Autoviação Suzano. Depois você coloca a avenida pra gente encerrar com os créditos. Enquanto eu me despeço, a gente despede de novo vendo essa imagem, porque é inacreditável. Se a gente não tivesse imagem, eu acho que não seria tão revoltante. Aí, ó, vou embora de busão da Autoviação Suzano. Fiquem todos com Deus, cuida bem de você pra mim. A gente se fala amanhã aqui no Difusora, a partir das 11 com o Jornal Regional pelas redes sociais, Se Liga TV, e a partir das 8 com o Show da Manhã. Tchau, gente, vamos no balanço do busão embora. No balanço do busão é no cangado da sanfona. O que atrapalha é o braço da poltrona. No balanço do busão, no fungado da sanfona. O que atrapalha é o braço da poltrona. No balanço do busão, no fungado da sanfona. O que atrapalha é o braço da poltrona. No balanço do busão, no fungado da sanfona. O que atrapalha é o braço da poltrona. No balanço do busão é no cangado da sanfona. O que atrapalha é o braço da poltrona. No balanço do busão, no fungado da sanfona. O que atrapalha é o braço da poltrona. No balanço do busão, no fungado da sanfona. O que atrapalha é o braço da poltrona.